Olá, tudo bem? Meu nome é Cris Silva, sou treinadora da Alta Performance Ciclismo, também sou ciclista, atleta de ciclismo de estrada e mountain bike. No vídeo de hoje, eu vou abordar o assunto pedalar em pé. E esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira parte, eu vou vir com a teoria, vou explicar algumas coisinhas que acontecem quando a gente pedala em pé. E na segunda parte, eu tenho umas imagens que a gente fez com a Vivi pedalando em pé. E eu vou narrar algumas questões, vou fazer algumas ponderações que vocês têm que observar na prática da pedalada em pé para que vocês tornem ela mais eficiente, certo? Primeira questão é o seguinte, o ato de pedalar em pé, ele tem um gasto energético maior, obviamente porque a gente demanda mais energia por estar utilizando braço, core, trabalha de uma forma diferente quando a gente está pedalando sentado. Certo? Por isso que muitas vezes as pessoas sentem uma fadiga quando sai da pedalada sentada e começa a pedalar em pé. A notícia legal é que isso é treinável. Então, quanto mais você praticar, mais o seu corpo se tornará eficiente em ou ao pedalar em pé na sua bike. Então, eu sugiro fortemente que se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade, tem gente que quando se depara com uma dificuldade em cima da bike, tende a evitar aquelas ações. Mas a pedalada em pé ela é muito importante para algumas questões como, por exemplo, manter a velocidade atual ou, não, obviamente, não deixar a velocidade diminuir, principalmente em subidas. Se você quiser fazer uma aceleração, né, você está numa velocidade X e você quer aumentar a velocidade, o ato de estar tentando aumentar a velocidade em pé na bike faz com que você tenha um desgaste muscular, da musculatura em si menor. Mas a transição, ela demanda, né, uma resposta da sua musculatura e é por isso que você deve praticar. Mas é uma vantagem, tipo, você tentar pedalar, tentar aumentar a sua velocidade sentado e em pé, você vai perceber que quando você faz isso em pé, a resposta da bike, da velocidade é muito mais rápida. Por quê? Porque você está usando o peso corporal para você desenvolver, para você aumentar a velocidade, certo? Você consegue gerar mais força e mais potência justamente por você estar usando o peso corporal para manter ou aumentar essa velocidade. Porém, o grande problema da maioria das pessoas é o quê? É a falta de técnica, eles não têm técnica para pedalar em pé e eles não praticam isso. Então, esse vídeo agora eu vou entrar com a parte técnica da pedalada em pé, que eu acredito que vai ajudar você a se tornar mais eficiente nessa posição em cima da sua bike. Vamos lá então que eu vou trazer aqui as imagens que a gente fez para vocês. Primeiro ponto é a transição. Você viu que a Vivi ela não para de pedalar para ficar em pé, ela já fez a transição de uma vez só. Segundo ponto, veja que o ombro dela é uma linha só, tá reto, certo? Ela faz um pêndulo com a bike, mas não de forma demasiada. O queixo dela tá sempre alinhado com o centro da bike, tá? Vamos repetir essa imagem, ó, ela levantando em slow motion, tá? Veja o queixo dela e o centro, né? A mesa da bicicleta, o avanço, digamos assim. Tá sempre alinhadinho. Veja que o cotovelo dela tá flexionado, ó. E o corpo levemente para frente, mas não de forma demasiada. E o ombro dela praticamente não mexe no sentido de ficar inclinando de um lado para o outro. É uma linha. Ó, o corpo dela como tá bem alinhadinho, tá vendo? Para frente, mas não sai, ó, peraí, eu vou fazer uma observação importante agora. Eu quero que você observe o glúteo dela, praticamente está o tempo inteiro em cima do centro da bicicleta dela, do seat tube ali, o pé de vela, certo? Está o tempo inteiro ali. E aí, sempre com o cotovelo flexionado, fazendo a alavanca. Preste atenção novamente nos ombros, no queixo e no avanço da bike. Olha isso, como está sempre muito bem alinhado. E a bike, ela só vai para frente, o tempo inteiro para frente, olha lá. Agora, ainda com essas imagens do movimento correto, esse é o movimento correto, eu vou mostrar para vocês como é o movimento errado. Dá uma olhadinha no cotovelo da Vivi agora e na bike. Tem pessoas que ficam extremamente travadas em cima da bicicleta e com o cotovelo travado também. O fato de você estar o tempo inteiro com o cotovelo travado, além de você não conseguir mobilidade suficiente para desenvolver uma velocidade que você pode desenvolver, você sobrecarrega os seus braços ainda mais. Por quê? Porque a musculatura ali ela está toda contraída e você não tem mobilidade nenhuma em cima da bicicleta.
Então, o correto é você flexionar o seu cotovelo. Como assim flexionar o cotovelo, Cris? Abre ele um pouquinho, joga o cotovelo levemente para fora, tá? E aí você estará flexionando o seu cotovelo. Aqui, ó, veja lá o cotovelo da Vivi, ó. Está levemente flexionado e a bicicleta faz um pêndulo sutil. Do lado esquerdo, agora do lado direito, está o movimento errado e no centro da tela está o movimento correto. Olha a diferença. E isso também, se você faz esse movimento errado, também vai demandar mais energia. Uma outra coisa que as pessoas fazem, balançar demais a bicicleta de um lado para o outro. A Vivi agora está com o cotovelo flexionado, ela está fazendo um pêndulo exagerado em cima da bicicleta. E o corpo dela se mexe mais para o lado do que sustenta o movimento para a bicicleta ir para frente. Então, quando você faz isso, olha lá, ó, quando você faz isso, você vai mais para o lado, você perde energia. Ao invés de você ir para frente, você vai mais para o lado do que para frente. Olha a esquerda, a direita, que está a imagem do movimento correto, e olha no centro como que está estranho. Ela balançando demais a bicicleta. Tem pessoas que pedalam dessa forma lá, ó. Pouco vai para frente a bicicleta, joga mais para o lado do que impulsiona a bicicleta para frente. O cotovelo está correto, o ombro dela está bem alinhado, mas ela está balançando demais a bicicleta. Esse movimento também ele é errado e ele ainda vai te cansar mais. Te cansa bem mais do que você fazer aquele movimento mais sutil. Não é que você não pode movimentar igual a parte anterior. Agora ela tá fazendo certo, ó. Tá vendo? Ela já faz o pêndulo com a bike sutilmente. Os braços delas estão dela está solto. O cotovelo tá levemente flexionado. Então, observe que o movimento dela aqui, ó, tá mais sutil, tá bem mais sutil. O ombro alinhado, reto, não fica balançando de um lado para o outro, queixo alinhado com o centro da bike, cotovelo levemente flexionado, fazendo o pêndulo da bike de forma sutil, demanda menos energia e desenvolve mais velocidade dessa forma. E aí, o que você achou sobre esse conteúdo, né? Você tem alguma consideração a fazer em cima desse assunto? Fique à vontade, coloque aqui nos comentários, tá? Eu quero acrescentar 2 pontos diante de todas as informações que eu passei para você aqui, que é o seguinte: quando você vai pedalar em pé, dependendo do movimento que você fizer na transição sentado em pé, a bicicleta ela dá uma recuada, né? Uma retração que fala. Para você, e aí tem que tomar cuidado com as pessoas que estão atrás de você, porque como a bicicleta dá aquela recuadinha, se tiver alguém muito próximo à sua roda, vai tocar na sua roda e a pessoa tem uma grande possibilidade de sofrer uma queda. Para que você evite essa situação, eu sugiro 2 ações para você. Primeiro, avisa. Eu geralmente quando eu tô pedalando em pé, que eu vou pedalar em pé, que tem alguém na minha frente, eu tô pegando no guidão aqui, eu abro minha mão, eu tô pegando aqui, aí eu só faço assim, a pessoa geralmente sabe que eu vou fazer algum movimento em cima da bike, então ela já fica um pouco mais recuada. E tem uma técnica para a bike não recuar. Tem como isso não acontecer, que é o quê? As pessoas às vezes, tipo assim, eu estou sentada, a pessoa para de pedalar e aí ela fica em pé na bike. Então é esse momento de 1, 2 segundos que demora para você estar em pé na bike e voltar a pedalar novamente que a bike dá aquela recuada. Para isso não acontecer, você tem que fazer o seguinte: quando você for mudar de posição, mude na hora que o seu pé mais poderoso, né, digamos assim, porque todo mundo tem aquele pé de preferência. Tipo, o meu é o direito. A minha pedalada direita ela é mais forte, né? Eu me sinto mais segura com ela. Então eu sempre mudo de posição quando eu estou com o pé direito em cima, porque aí eu uso o meu peso para dar a pedalada e dar aquela impulsionada na bike. Então ela vai para frente e não para trás, certo? É como se você fosse subir um degrau de escada nesse momento. Então procura observar e praticar isso nos seus treinos que você vai evitar esse tipo de transtorno, tá bom? E um outro tipo de treino que eu sugiro que você faça é o seguinte: treine, insira na sua rotina. Tipo assim, você pega uma subida que você sabe que vai ficar ali 3 minutos subindo. Sobe ela inteira de pé. Fala, eu vou subir essa subida inteira aqui de pé, em pé, né, na bike. E aí uma outra subida ou um outro dia, você faz transições frequentes. Tipo assim, você pedala 20 segundos sentado, 10 segundos em pé. 20 segundos sentado, 10 segundos em pé. E aí você vai treinando o seu corpo também para pedalar nessa posição. É importante.
tá? Você vai ver que quanto mais você praticar, melhor vai ficar a sua técnica e menos fadigado você vai estar. Por quê? Porque o seu corpo vai se tornar mais eficiente também nessa posição em cima da bike. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, espero que ele contribua para a sua evolução em cima da bike. Deixo o convite para você ser um assinante aqui do nosso canal, para você ser notificado todas as vezes que a gente colocar algum conteúdo. E você sabe que nós estamos com uma campanha rumo aos 100k, né? 100 mil seguidores aqui no YouTube. Eu conto com o seu ok aí para você estar seguindo e ajudar a gente a ter a plaquinha do YouTube para ter os 100 mil seguidores, tá bom? Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!